Quero que vocês abram a Bíblia de vocês, o livro da campanha, que é Lucas 14, verso 25. Glória. Ora, indo com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filho, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pode tomar assento, fazer um favor. Glória. Falar deste tema é falar do ministério de Jesus. E falar do ministério e a vida de Jesus é falar do modelo que Deus tem para cada um de nós. Quando Ele veio, Ele traz o Evangelho, e através do Evangelho a gente conhece o modelo de vida que a gente tem que ter para poder seguir a Cristo. E esse Evangelho ele traz para nós algumas informações que é preciso a gente entender para que a nossa vida, ao longo da nossa caminhada com Cristo, ela venha se cumprindo e as promessas que está escrito nela venham se manifestar na nossa vida. Então, Jesus andou nessa terra, e esse modelo de vida que Ele deixou para nós, Ele deixou também um plano para cada um de nós. E Ele começa o seu ministério, e Ele desce para Cafarnaum, e o primeiro plano que Ele revela, o plano de Deus para nós, é a seguinte frase. Ele fala assim: arrependei, porque é chegado até vós o reino do céu. A primeira mensagem que Jesus pregou foi esta: arrependei, porque chegou até vós o reino do céu. Mensagem esta que João Batista já vem pregando, preparando o caminho do Senhor. Então, esse é o plano que Deus tem para nós. Arrependa, porque eu te darei a vida eterna. O maior plano que Deus tem para nós é a vida eterna. A gente pode conseguir qualquer tipo de coisa, pode resolver mil situações, mas se nós não entender que Jesus veio para que a gente tenha a vida eterna, a gente não entendeu nada e nem entendemos também o Evangelho, que é a base de vida que Ele se deixou para nós, que é a bússola. Então, Jesus chega, começa o seu ministério, e Jesus começa curando os enfermos, Ele começa ressuscitando os mortos, Ele começa fazendo muitos milagres. E quando a fama de Jesus começa a crescer, tem um milagre que Ele vai e cura o leproso. Ele fala: olha, não conta para ninguém. Vai no sacerdote que oferece o sacrifício segundo a lei de Moisés, e aquele homem vai, recebe a sua cura, e ele espalha para todo mundo o que aconteceu na vida dele. A partir daquele momento, a Bíblia conta que Jesus já não podia chegar na cidade. Por quê? Porque a fama correu, porque ninguém havia feito aquilo que Jesus fez até aquele momento. E quando Jesus começa pregando, ensinando, as multidões, como a gente leu aqui, se aproximavam dele, e com isso ele ganhou muitos seguidores. Depois eu vou explicar para você a diferença entre um seguidor de Jesus de um discípulo de Jesus, que é o que aquele que é seja. Então a Bíblia conta, como a gente leu agora há pouco, que a multidão se aproximava dele. Por quê? Porque onde Jesus está, existe bênção. Aonde Jesus está, existe provisão. Aonde ele estava, tinha cura, tinha milagre, tinha ressuscitado os mortos. E era assim o ministério de Jesus.
já o cercava, já não tinha mais. Imagina, Jesus já não tem mais tempo para nada. E todas as pessoas se aproximavam de Jesus. E quando as multidões se aproximavam de Jesus, entenda isso que é importante. Quando as multidões se aproximavam dele, ela tinha um plano em suas mãos. Alguma queria receber uma cura. Qual é o meu plano? Meu plano é receber uma cura. Eu ia até Jesus. Qual é o meu plano? Meu plano é ser próspero. Eu ia até Jesus. O meu plano era isso, era aquilo. E todas as pessoas que chegavam diante de Jesus não saíam da mesma forma. Não saíam com as suas mãos abanando. Por mais que eles quisessem apenas a bênção. Jesus é bom. Jesus é bom. E todas as pessoas que chegavam diante dele recebiam. A gente viu o Evangelho de Cristo, o Evangelho de poder, de manifestação. A gente vê as curas, as libertações. A gente viu o poder de Deus. Mas mesmo isso tudo acontecendo, Jesus olha para trás e fala: aquele que não negar o pai, a mãe, ou aborrecer. Tem Bíblia até que é traduzido aquele que ama mais. Porque nós precisamos, assim como era daquele tempo, é assim também nos dias de hoje. Muitas das vezes eles se aproximam de Cristo apenas pelo aquilo que Ele pode dar. E isso é o erro que a igreja tem sofrido. Porque esqueceu a noção da vida eterna. Esqueceu a noção de morar no céu, de viver com Cristo. E às vezes as adversidades que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, nos leva a adormecer, viver o sono da morte e se apegar a Cristo somente pelo aquilo que Ele pode nos dar. Enquanto a gente estiver se apegando a Cristo pelo aquilo que Ele pode nos dar, a gente nunca vai ser discípulo de Jesus. Glória! Porque o nosso plano é resolver o nosso problema. Glória, Pai Santo! O nosso plano é resolver aquilo que está diante de nós, resolver a diversidade, é mudar nossos casamentos, é libertar minha família, é prosperar, é uma porta de emprego, é ser curado. E o Evangelho fala que isso é possível. Então não interessa o tamanho da tua dificuldade, das nossas dificuldades, melhor dizendo, Jesus é poderoso para fazer. Jesus é poderoso para fazer esse milagre na tua vida. E é assim, nós somos egoístas. As nossas orações que nós fazemos, na maioria das vezes a gente não ouve menos. E a gente vai pedir, ora uma hora só pedindo. Pede pelo pai, pela mãe, pelo casamento, pelo trabalho, por isso, por isso. E quando a gente vai ter um relacionamento de verdade, aquele relacionamento sem interesse, a gente ora pouco. E esse é o fato de muita gente que está servindo a Cristo, está andando com a Bíblia debaixo do braço, é até seguidor de Cristo, é seguidor, mas a vida não parece ser uma vida daquele que é seguidor ou discípulo daquele que ele anuncia. E o interesse de Deus na nossa vida é que nós sejamos o sal dessa terra. Jesus deseja que nós sejamos a luz desse mundo. Jesus deseja que a gente seja discípulo dele e não apenas seguidores. Imagine quantos seguidores tinham, quantas pessoas tinham interessado. A gente vê a mulher que falou para ele: se eu apenas tocar na hora de sua igreja, serei curado. Ele passava, as pessoas gritavam: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus andava. E ele falou que ele ia para o Pai, como a irmã deu aqui, e nós faríamos coisas maiores do que Jesus fez. Você tem noção que o que isso quer dizer? Que nós também temos a oportunidade, se nós obedecemos a palavra, de fazer coisas maiores. E Jesus nos levantou nessa terra para isso. Jesus nos escolheu para isso. Jesus nos escolheu para isso, para fazer a diferença. Nós somos crentes, nós somos discípulos de Jesus. E na maioria das vezes a gente fica com medo da diversidade, com medo disso, com medo daquilo. E cadê a autoridade que Jesus falou que daria? Agora por quê? Porque a gente quer andar com Jesus, a gente até anda, mas a gente quer andar de longe. Porque o seguidor anda de longe. Jesus está andando, eu estou indo, mas eu estou de longe. Quem está de longe recebe pouco. Quem está de longe vê. Agora quem é discípulo não, quem é discípulo anda do lado. Quem é discípulo anda com
Jesus quer isso em nós. E o grande problema também é esse. Às vezes a gente bota tudo na frente de Cristo. Jesus quer ser o nosso primeiro. Ele quer ser o nosso Senhor. Ele não quer ser o segundo. Ele é o primeiro. Se ele não for o primeiro em nossa vida, se ele não for o primeiro em nossas vidas, o segundo ele não é. E o que acontece, vai passando o tempo, vai passando os anos, e muitos se decepcionam, ficam pelo meio do caminho, porque foi apenas seguidor do discípulo de Jesus. Então Jesus nos chamou essa noite para transformar a nossa vida. Aonde o discípulo passar, ele faz milagre. Por quê? Porque ele é discípulo. E a Bíblia fala que ele recebe a autoridade. Ele fala que os sinais acompanharão você. Por quê? Porque você crê no nome de Jesus. Se você crê de verdade, o inimigo não pode ficar ligado na tua vida. E a gente anda vendo crente, os crentes tudo derrotado hoje, tudo triste, tudo cabisbaixo, esquecendo o poder, a autoridade que tem essa palavra. Os crentes tudo com medo. Ontem eu estava recebendo um convite, irmão, veio orar aqui na minha casa. Por quê, irmão? 200 anos de igreja. Eu estou nervoso porque eu vim aqui. Porque foi morar uma pessoa, um espírita que mora perto da casa dele. E o outro lado é outra pessoa também, que se com ele perturbado. E a pessoa está desesperada. Está desesperada, não sabe o que fazer. Quem é discípulo se desespera por isso. Quem é discípulo sabe que eu sou Senhor. Quem é discípulo sabe que tem autoridade. E essa autoridade deixa que dá para mim, que dá para você. Você crê? Nervoso. Falei, rapaz. Aí vou falar com o ciclano, vou falar com ninguém não. E eu abri a Bíblia para ele e falei, Efésios 6. Resistir toda a armadura de Deus para resistir o dia mal, para resistir o inferno, aos principados, às potestades. Assume aquele que você fala que é seu. Toma providência. Fica de pé. E a pessoa tem 200 anos de igreja, mas o diabo dele rouba. E não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você. Deus quer mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Você chegar no lugar que tem um endemoniado, o diabo, você já que foi ele que quer sair. Eu falei para ele, rapaz, está reclamando por isso. Eu morei com 5 anos. E a pessoa que morava acima de mim bateu o tambor. E ele bateu o tambor, eu estava chorando. Eu falei, aqui não vai descer mais não. E o que acontece? Chega um dia e chamou para orar lá. Acabou com cheiro de incenso. Acabou o cheiro da coisa que eles faziam. Acabou a bagunça. E passaram na minha porta, olha. Muito cuidado, né? Aqui não é o nome de Deus. Imagina se eu fosse buscar pessoas para resolver o meu problema. Aí eu vou lá de fulano, ciclano que eu conheço para poder resolver o problema. Estou fazendo bagunça. Não, o nosso problema se resolve no joelho. O nosso problema se resolve na palavra. O nosso problema se resolve. Agora você crê? Temos de ser discípulos de Jesus. É esse o desejo que Ele quer para a nossa vida. Você crê, todo mundo crê. É melhor ser seguidor dele, porque ser seguidor não tem muito problema. Seguidor não se preocupa em servir o seu Senhor. E assim, mas o discípulo não, ele se preocupa com aquele que escolheu. Porque o seguidor está na igreja, está tudo bem. Agora quando ele chega lá na rua, não tem ninguém da igreja, aí ele já mostra quem é. O discípulo não, o discípulo mostra quem é dentro da igreja, mas quando ele vai, a pessoa respeita ele. E quando você honra a Deus, a Bíblia fala, essa palavra fala, aquele que me honrar diante dos homens, eu também honrarei diante do meu Deus. É Jesus que falou isso. É isso que Ele quer para a nossa vida. É essa a chave da nossa vitória. É colocar em primeiro lugar. É essa a chave da nossa vitória. Colocar Ele em primeiro lugar, deixar Ele agir, deixar Ele trabalhar. E quando tudo estiver dando certo, eu creio. Por quê? Porque eu sou discípulo de Jesus. Ele quer te dar esse poder. Ele quer dar esse poder para você, essa autoridade. Agora a escolha é nossa. 9 anos fazendo essa obra. Já vi muitas pessoas
E olha, receberam coisas grandes receberam. Como eu te falei, Jesus dá para o discípulo, mas também Jesus é bom e dá para o seguidor. Agora, a única diferença, o seguidor chega um tempo, desiste, mas o discípulo vai ter o fruto, porque ele sabe que Deus é fiel para dar tudo que ele quer aqui nessa terra, e ele é fiel também para estar levando para o céu, ele é fiel para dar a eternidade e a vida eterna. Então, ainda Malaquias capítulo 3, e outra vez farei a diferença daqueles que me servem e daqueles que não me servem. Outra vez, então uma vez é onde? É aqui. E a outra vez é onde? Lá no céu. Jesus quer fazer a diferença na tua vida. Agora, a opção de ser seguidor ou ser discípulo é nossa. Vou te dar um exemplo. Pedro estava pescando, não pegou nada. Estava lavando as redes. Uma noite inteira pescando, não pegou nada. A multidão se aproxima de Jesus e disse assim: dá teu barco aí. Aí ele deu o barco para Jesus, não falou nada. Quando acabou a pregação de Jesus, ele falou assim: agora como que eu vou para a praia? Joga a rede. Aí ele falou assim: Senhor, eu passei a noite inteira sem pescar, eu sou pescador. Aí Jesus falou assim: olha, joga do lado direito. E Pedro fala: tá bom, conforme a tua palavra, eu jogarei a rede do lado direito. E quando ele joga a rede, a gente já sabe da palavra de Deus que aconteceu um grande milagre. Que não só Pedro foi abençoado, mas todos os seus irmãos, que eram André e os seus companheiros de pesca. Aí eu imagino Pedro: qual o nome desse copo que eu não jogo? Alan, fica de pedra. Tu vai ser meu Pedro hoje, amém? Aí está Pedro. Aí Jesus fala assim: Pedro, joga o barco, você jogou a rede, você jogou. Isso. Aí aconteceu um milagre. Muitos peixes. Aí Pedro fala assim: ih, rapaz, vamos ficar com Jesus, que agora está pregando por aqui, ao lado da Galileia, vai ter batismo, Jesus vai sair daqui, vai ser um homem de vigília aqui nessa terra. Então a gente vai ficar de perto. Se Jesus fazer 3 milagres desses, a gente se aposenta. Aí Jesus falou assim: Pedro, você não está entendendo, Pedro. Você vai deixar de ser pescador, vai deixar de ser seguidor e me ver de longe, e você agora vai andar comigo, Pedro. Você vai ser? O que é que Pedro foi pedir? E o que é que Pedro fez? Deixou de ser um homem pescador simples e ele andou por cima da água. Jesus levou ele para lá, levou ele para cá. Nós estamos falando de Pedro hoje, porque esse é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Jesus levou Pedro para lá. Jesus glorificou o nome dele através de Pedro. Foi o pai da igreja. Então, Pedro, o plano de Jesus chegou diante de Deus com um plano, mas o plano de Deus é maior do que aquele plano que você tem diante de Deus. Amém? Então vai ser em nome de Jesus. E é assim que Deus quer fazer conosco. Ele quer mudar a nossa vida. Os planos que nós temos diante dele é uma coisa, mas os planos que ele tem para nós é outra, é muito maior. Você não entende. Se você não ser discípulo, você não vai entender os planos de Deus para a sua vida. Então, continua com os teus propósitos, continua diante de Deus com aquilo que você vem buscar, porque ele é fiel para fazer o que ele falou, para cumprir a palavra, para cumprir a promessa. Agora, deixa as coisas um pouquinho de lado e passa a ser discípulo, que a tua vida vai ser transformada. Seja filho obediente. É esse o plano que Jesus quer para nós. O jovem rico chega: Senhor, o que eu faço para receber a vida eterna? E ele fala: você quer ser perfeito? É assim. Vende tudo que tu tem, seja meu discípulo. Aí ele falou: opa, eu até conheço a palavra, eu até sigo o Senhor de longe. Agora, para deixar tudo e ser discípulo, não dá para mim não. Então o que acontece? Aquele homem, estamos falando dele hoje, essa noite, de uma forma negativa. Agora, aquele que larga tudo, pai, que larga a mãe, que larga tudo e vai seguir a Cristo, não tem como ele não deixar de honrar a sua fé. Ele é fiel para amar a tua fé. Então não interessa o tamanho da tua dificuldade, não interessa o tamanho do teu problema, não interessa o que você está passando, continua sendo discípulo. Continua sendo discípulo que ele honra. Quem recebe bênção, seguidor vai embora, é sua bênção, bênção passa. Agora
Quem vai ser discípulo de Deus essa noite? Sempre possível. Isso não é brincadeira, pessoal. Isso não é brincadeira. Nós estamos aqui brincando de crente. Se é apenas uma palavra, apenas um curso, não. Serve aqui curso dentro de você. Deixa quem quiser seguir. Agora você tem que ser discípulo. Quem vê o Pai vê o Filho. Seja o representante de Deus nessa terra. Seja o ministro de Deus nessa terra, como ele prometeu que nós seríamos ministros dele. Imagina o tamanho da tua dificuldade diante de um Deus que pode resolver qualquer situação. É por isso que eu deixei a minha casa hoje. É por isso que eu deixei um curso na minha igreja hoje. É por isso que eu estou aqui. Por quê? Porque eu creio na palavra. Eu creio na palavra, a palavra de Deus é verdadeira. Agora, lute, porque aqui dentro da igreja é um ambiente preparado. Mas lá fora que é difícil. Lá fora Deus vai provar a gente. Se nós vamos querer andar com Ele, ou se nós vamos querer ser apenas seguidor. E a proposta de Deus essa noite para cada um de nós é ser filho, filhos obedientes, a ser discípulo, aquele que imita o Senhor. É aquele que está na frente de todo mundo, ele continua firme. Ele está passando por lutas, mas ele continua firme. Está acontecendo um vendaval na vida dele, mas eu sou discípulo. E é aquele que é discípulo mais cedo ou mais tarde vence. Cadê a multidão? A multidão ficou para trás. A multidão ficou para trás. Da multidão saiu 12. De 12 restou 11. E até um que tinha com ele passou 3 anos. Era apenas seguidor. A vida dos seguidores é essa. Permanece aqui hoje, aí depois permanece em outro lugar. Aí desanima hoje, desanima amanhã. Mas quem é discípulo não. Quem é discípulo ele fala assim: eu sei que eu tenho Cristo. Eu sei onde está a minha esperança. Eu sei quem é o Deus da minha salvação. É isso que Ele quer fazer na nossa vida. Você que entrou aqui sem esperança, de repente você nem vinha para cá. Não interessa. Se Deus deixou você entrar nessa porta porque Ele te escolheu. Não interessa. Ah, não era nem para estar aqui hoje. Alguém me convidou, eu vim só. Era só uma oração, não interessa. Você não veio aqui à toa. Deus te chamou porque você é escolhido de Deus. Você é escolhido. Bote em prática o que está sendo escrito. Você vai ver a tua vida mudando. Jesus quer mudar a nossa vida, mudar a nossa história, dar um novo rumo. É nos fazer vencedor. Porque crente sofre tribulações, crente sofre perseguições, crente sofre dificuldades, mas a diferença é que ele vence. Ele não pula no apartamento porque está enfrentando uma luta, porque ele sabe que ele tem filho. Então, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai passar. E o povo de Deus está perdendo por isso, desanimado, esquecendo quem é filho, esquecendo quem é discípulo. Desanimado, apesar de ter comprado, estou desanimado. A Bíblia fala desanimado, mas não angustiado. E se eu ficar angustiado, mas não abatido. Continua firme. Continua firme como discípulo. E amanhã você vai ser provado na tua casa. Você vai ser provado no teu trabalho. Você vai ser provado na rua. Aí vai acontecer a hora de você provar se você é discípulo, se eu sou discípulo ou se eu sou seguidor. O seguidor é assim. Esse dia eu estou trabalhando no setor e eu conheci um caminhoneiro, história de evangelista. Eu já sei conta uma história. E esse camarada passou um ano na paz do Senhor ali. Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus, glória a Deus, Pai do Senhor Jesus. Um setor que só estava eu e ele. Mas teve um dia que esse camarada chegou no setor que estava eu e uns 30. E ele estava dentro do caminhão, fala com tristeza. E ele estava dentro do caminhão, graça e paz, meu pastor, graça e paz. E eu do outro lado, glória a Deus. Que a gente fica pouco, não tem discernimento. Glória a Deus, glória a Deus. Na hora que o rapaz abriu a porta do carro, meu amigo, começou a sentar na frente da rapaziada, começou falando.
Pai do Senhor, aleluia. A pessoa que estava lá, como pode ser o pai dele? Então é isso que Deus quer de nós. Fala com tristeza. Porque a gente é um referencial de quem na terra? De Deus. Deus não manda para a pessoa, não. Aquele que me honrar, eu honrarei. Aquele que ama, eu amarei. Jesus honra aquele que se interessa. Jesus honra aquele que honra de verdade, aquele que quer alguma coisa com Cristo. Mas essa noite, Deus nos escolheu para isso. Discípulo, não tira esse nome da tua cabeça. Discípulo, eu sou um discípulo. Se você entrar no inferno, o inferno sabe, tem que sair da tua frente para você passar por ser um discípulo de Jesus. Agora vai como seguidor para você ver. Teve uns aqui que seguir de longe. Atos dos Apóstolos 5. Os pais dele eram sacerdotes, conhecia a palavra, conhecia a lei. E ele viu que os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, expulsavam os demônios. E chegou um certo dia, eles eram ambulantes não tem raiz. E tinha uma pessoa manifestada. Eles viram os discípulos expulsando os demônios. A gente já sabe como é que faz. A gente também dá glória a Deus. A gente também dá aleluia. A gente também vê como é que faz. A gente entende do negócio. Aí os discípulos expulsam os demônios. Aí você agora chegou a nossa vez. Só que ele não era discípulo, ele era seguidor. E a Bíblia conta que ele foi expulsar aqueles demônios. E os demônios partiram para cima dele. O demônio passou para cima dele. E todos saíram pelados. Levaram uma surra do demônio. Por quê? Porque não era discípulo. Era seguidor. Então é isso que Deus quer de nós. Ser discípulo. Seja discípulo de